Vamos falar sobre intimidade com Deus? Às vezes a gente tem a ideia de que ter intimidade com o Senhor é muito difícil, mas hoje, conversando sobre isso, nós vamos entender que é muito mais fácil do que a gente imagina. A primeira coisa que a gente tem que entender é que ter intimidade com o Senhor é algo que a gente vai desenvolver com o tempo. Da mesma forma que no nosso dia, no nosso cotidiano, para a gente conseguir desenvolver uma intimidade com um amigo ou uma amiga nossa, nós precisamos de tempo, a gente conversa com a pessoa, a gente conhece melhor a pessoa, a gente vai começando a contar os nossos segredos, criando ali uma confiança. É da mesma forma com o Senhor. A gente precisa tirar tempo com o Senhor, conversar com o Senhor, para que a nossa intimidade seja cada dia mais desenvolvida no nosso relacionamento com o Senhor. E é isso que a gente vai discutir, é isso que a gente vai aprender e se aprofundar na palavra sobre intimidade com o Senhor. E eu dividi esse vídeo em tópicos para que a gente possa entender melhor como desenvolver a nossa intimidade com o Senhor. O primeiro tópico é ter tempo em secreto com o Senhor. É muito bom a gente ir para a igreja, a gente ir para conferências, retiros, isso é muito válido. Mas a gente tem que entender que tudo isso não substitui o nosso tempo em secreto com o Senhor. Em Mateus 6,6 diz assim: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará." Nessa passagem a gente vê o quão é importante nós termos tempo no secreto com o Senhor. É ali que nós vamos ter a base, é ali onde nós vamos crescer espiritualmente, é no relacionamento tete a tete, face a face com o Senhor, é nós e Ele. Então, o tempo em secreto, o tempo que nós temos, que nós tiramos para estar no secreto com o Senhor, entrar no nosso quarto, ou seja lá aonde você vai ter o seu tempo em secreto com o Senhor, é muito importante que seja você e Ele. Tá raro? Entendi que eu tenho que ter um tempo em secreto. Mas o que eu vou fazer no meu tempo em secreto? Esse é o nosso segundo tópico. O que fazer? Gente, Jesus ele dá um bom exemplo do que ele fazia no tempo em secreto com ele. Em Lucas, no capítulo 5, no versículo 16, fala assim: "Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava." Jesus, ele sempre teve esse tempo no secreto com o Senhor. E para que nós possamos estar desenvolvendo a nossa intimidade com o Senhor, nós podemos fazer 3 coisas enquanto nós estamos no secreto com Ele: ler a Bíblia, orar, e algo que não tem muito a ver com estar no secreto, mas que ajuda muito a ter intimidade com o Senhor, é ter boas companhias. E agora a gente vai entender melhor como esses 3 pontos eles ajudam a gente a ter mais intimidade com o Senhor, começando pela oração. Em Mateus, no capítulo 14, no versículo 23, fala assim: "Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular." Em particular seria no secreto, somente Jesus e o Pai. E a oração ela é muito importante, porque ela fortalece a nossa intimidade com o Senhor de muitas maneiras. A primeira maneira é porque a oração ela é um canal de comunicação com o Senhor. Quando nós oramos, a gente nada mais nada menos que está conversando com o Senhor, igual a gente conversa com um amigo. Então a gente vai contar sobre o nosso dia, a gente vai contar às vezes coisas que nos magoaram, segredos, traumas, coisas que nos machucam. Tudo a gente pode contar para o Senhor. E isso ajuda muito a aumentar a intimidade com o Senhor. Porque você sempre vai ter mais intimidade com aquelas pessoas que você conta mais coisa, com aquelas pessoas que normalmente você conversa mais. E com o Senhor é a mesma coisa. Então, a intimidade ela é fortalecida com a oração por causa da comunicação que nós podemos ter com o Pai. A livre acesso, somente nós e o Pai conversando. E isso é maravilhoso. Outro ponto é que quando nós estamos orando, nós estamos confiando no Senhor. Primeiro, porque muito provavelmente a gente vai estar contando coisas que ninguém sabe. E segundo, porque às vezes nós colocamos diante do Senhor pedidos e coisas que nós não conseguimos fazer, que somente o Senhor consegue fazer. E isso a gente demonstra que nós estamos depositando toda a nossa confiança no Senhor. Quando nós estamos orando, o Senhor ele também se revela a nós. Ou seja, nós começamos a conhecer melhor ao Senhor. E claro que quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais intimidade a gente vai ter com ela também. Então, quanto mais a gente vai orando, mais o Senhor vai se revelando a nós, Ele vai ministrando aos nossos corações e a gente vai começando a conhecer cada dia mais o nosso Criador.
E também o renovo, que isso ajuda muito na intimidade, porque às vezes a gente chega, a gente tá cansado, a gente tá triste, e a gente começa a falar com o Senhor, começa a orar, e vem uma paz, vem um renovo, vem uma alegria que a gente não consegue explicar. Mas é isso, é ter o tempo com o Senhor, é ter o relacionamento com Ele. Ele vai nos renovando, mesmo que a gente chegue triste, capenga, xoxo, a gente sai transformado, renovado, e uma paz imensa que a gente não consegue nem descrever, literalmente. Então a oração, em vários aspectos, ela ajuda cada um de nós a estarmos mais perto do Senhor, a conhecer melhor Ele e, consequentemente, a aumentar nossa intimidade com Ele. Tá, Raro, entendi que a oração ela vai me ajudar a estar mais próxima do Senhor e, consequentemente, ter mais intimidade com Ele. Mas e a leitura da palavra? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, vai dizer assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. A Bíblia é nosso guia como cristãos. Deus ele se revela através da palavra dele. A palavra de Deus diz que a palavra dele é viva e eficaz e se renova a cada manhã. Ou seja, Deus ele se revela todos os dias de uma forma diferente para nós através da leitura da palavra. Assim nós conhecemos ele, nós recebemos conselhos, nós somos encorajados, nós somos instruídos, tudo pela palavra dele. O livro que ele deixou literalmente como uma instrução para cada um de nós. Aqui nós sabemos o que agrada a ele, o que desagrada, as promessas que nós temos sobre a nossa vida. Então, conhecendo melhor ele através da palavra dele, nós também criamos uma intimidade maior com ele. Então, a gente percebe que tanto a leitura da palavra quanto a oração, elas andam juntas. Por quê? Porque ambas fazem com que a gente possa conhecer melhor o Senhor, com que Ele se revele através de nós, criando uma intimidade, um relacionamento, uma comunicação com o Senhor. Então, a leitura da palavra e a oração, elas são essenciais para que a gente possa criar um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Mas tá bom, já entendi. Mas, Raro, eu não entendi desse negócio de companhia. O que a companhia vai ter a ver com a minha intimidade com o Senhor? Eu não entendi muito bem. Vou te explicar. Na Bíblia, em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 17, diz assim: como se afia o ferro com outro ferro, assim o homem afia seu amigo. Nós temos que entender que quando nós andamos com pessoas que professam a mesma fé que nós, isso ajuda muito. Elas nos ajudam a incentivar mesmo, elas nos incentivam a orar, a buscar da presença do Senhor. E isso faz com que nós cresçamos espiritualmente, como diz aqui, um amigo afiando o outro, um amigo crescendo junto com o outro. E eu não tô falando que a gente deve dar as costas para as pessoas, pelo contrário, nós temos que dar um bom testemunho, nós temos que estar lá para ajudar as pessoas, ouvir elas, para que elas possam ver que nós somos pessoas diferentes, que o Espírito Santo está em nós e por isso nós somos diferentes, temos atitudes diferentes. O que eu quero pontuar aqui, o que eu quero dizer é que nós temos que entender a diferença entre amigos que estarão conosco e colegas. Amigos, nós temos que ter amigos na qual nos acrescentam, no qual nos fazem crescer no Senhor. Aquele amigo que vai falar: amigo, vamos orar junto. Amigo, vamos ler a Bíblia. Vamos buscar mais o Senhor. Esse é um amigo que vai te afiar. Esse é um amigo que vai fazer você crescer espiritualmente. E isso vai te ajudar também na intimidade com o Senhor. Agora, dependendo das pessoas com quem você andar muito próximo, às vezes as pessoas elas vão te puxar mais pra lá e você vai começar a ficar distante do Senhor. Então nós temos que entender que nós temos que sim ter essa percepção, esse discernimento de amigos nas quais nós temos que ouvir, nós temos que pedir conselhos, pessoas que serão direcionadas pelo Espírito Santo e colegas que nós estaremos lá, nós conversaremos com eles, a gente não vai deixar eles de lado. Mas, por exemplo, você não vai perguntar pra ele o que você vai fazer da sua vida, sendo que ele não tem a mesma base que você. Ele não tem os mesmos princípios que você. Então, a gente tem que saber diferenciar aonde a gente vai perguntar. Nós temos sim que ter amigos, temos que ter colegas, é válido, nós temos que conversar com todas as pessoas. Isso é maravilhoso, mas pedir conselho e pessoas que andam muito próximas de nós, nós temos que vigiar e tomar cuidado para que sejam pessoas que nos acrescentam, que façam a gente crescer, e não pessoas que
façam a gente começar a andar para trás, entende? E para concluir, eu vou estar lendo Jeremias 29, no capítulo 3, que fala assim: Vós me buscareis e me encontrareis quando buscardes de todo o coração. Jesus, ele quer sim ter um relacionamento conosco, ele quer sim ter uma intimidade conosco, mas nós precisamos dar o primeiro passo, que é buscar ele. E quando nós buscamos ele, nós encontraremos ele. Então, quando nós orarmos, quando nós lermos a palavra, a gente vai estar encontrando ele. E ele vai estar conosco. E a cada dia a gente vai ver que o nosso relacionamento vai estar cada vez melhor com o Senhor. Cada vez mais íntimos com o Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer ter conosco. Um relacionamento íntimo. Um relacionamento na qual ele vai saber aquilo que a gente está passando. Na qual, quando a gente precisar, a gente vai correr para os braços do Senhor. Aquele que a gente sabe que nunca vai falhar. Aquele que a gente sabe que nós podemos procurar. E ele sempre estará lá para nos ouvir, para nos aconselhar, para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Então, que você hoje possa começar a construir o seu relacionamento com o Senhor. O Senhor, ele não precisa de orações enormes, com palavras sofisticadas, leituras de, 30 capítulos no dia. Não é isso que o Senhor, ele pede de nós. Ele pede uma oração simples. Você pode realmente só falar com o Senhor. Senhor, oi Senhor, tudo bem? Ai, Senhor, hoje eu não tô muito bem. Senhor, hoje eu tô bem, graças a Deus. Isso aconteceu na minha vida. Ai, Senhor, eu não tô muito bem, porque isso aconteceu na minha vida, na minha escola. Você pode abrir o seu coração, você não precisa ser: Senhor, eis-me aqui, porque neste dia chamado 8, eu estava vagando por aí. Não é isso, você não precisa fazer orações bonitas. Pelo contrário, o Senhor, ele não procura orações bonitas, ele procura orações sinceras. E nós podemos dar a nossa oração sincera realmente conversando com ele, porque ele é nosso melhor amigo, nós podemos conversar com ele. Então, que eu espero que vocês possam ter entendido e que vocês possam começar a construir a intimidade de vocês com o Senhor. Tire um tempo em secreto com Ele, ore, leia a palavra, escolha as pessoas que você vai estar andando dia a dia, próximas de você, para que essas pessoas também te ajudem a crescer espiritualmente, que essas pessoas, elas acrescentem algo na sua vida, espiritualmente falando, que essas pessoas, elas possam ser bênção na sua vida. Em nome de Jesus. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que eu vou estar procurando responder as dúvidas de vocês da melhor forma possível. E que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo, tchau! Até o próximo vídeo!